Olá, hoje nós vamos falar sobre o fenômeno da pejotização nas relações de trabalho. O que é que isso significa, quais as consequências que o empregador que opta por este caminho pode sofrer e os riscos financeiros desta opção. Inicialmente, eu vou começar lendo uma ementa de um acórdão da quarta região, da quarta turma, desculpe, do Tribunal Regional do Trabalho da segunda região. Acórdão, para quem não sabe, é a sentença que é prolatada por um Tribunal Regional do Trabalho. É da desembargadora, a relatora Ivani Contini Bramante. Ela diz o seguinte, que o fenômeno da pejotização, entre aspas, é um recurso consistente em obrigar o empregado a constituir pessoa jurídica em nome próprio com vistas a desvirtuar relação tipicamente empregatícia. É um procedimento que deve ser considerado nulo de pleno direito nos termos do artigo 9º da CLT. O artigo 9º da CLT, ele diz que qualquer atitude por parte do empregador que vise fraudar o contrato de trabalho é nula. Então, não adianta assinar documentos, ter firmas reconhecidas, atas de reuniões, enfim. Se a realidade, o princípio da primazia da realidade não estiver manifestado neste documento, e isso for provado, obviamente, num processo trabalhista, numa reclamação trabalhista, todos esses documentos, todos esses atos praticados serão considerados nulos. Mas o que é a pejotização? Pejotização, ela decorre da expressão PJ, que significa pessoa jurídica. Pejotização é o uso indevido, de forma ilegal, ilícita, dessa possibilidade de se contratar uma pessoa jurídica. Na realidade, não se trata de uma pessoa jurídica contratando outra pessoa jurídica. Podemos dar exemplo, uma empresa que contrata um contador ou um escritório de advocacia. Ela não contrata necessariamente aquele profissional específico, contrata aquela empresa, aquela instituição, ou seja, aquele escritório de contabilidade, aquele escritório de advocacia, ou aquela empresa que vai fazer a segurança, a vigilância do local. E esta empresa, ela, de forma impessoal, sem nenhuma subordinação, porque a subordinação é comercial, vai travar uma relação de trabalho. No caso da pejotização, não. Ao invés de se assinar, de se anotar a carteira de trabalho do trabalhador como empregado, nos termos da CLT, se opta por determinar que ele ou abra uma empresa nova ou se utilize de uma empresa que ele já tem, desde que aquela empresa emita nota fiscal. E aquela pessoa, ele passa a trabalhar numa relação de emprego clandestina, travestida de relação comercial. Para quem olha a documentação, vai acreditar no primeiro momento, vai presumir que não se trata de um empregado, de uma relação de emprego, mas de uma relação de trabalho. Imagine que a empresa contrata um gerente administrativo e ele não assina a carteira de trabalho desse gerente administrativo como tal. Ele ordena ou impõe como condição que ele abra uma empresa e que seja uma empresa de consultoria na área administrativa, na área financeira, em outras áreas, na área de vendas, na área comercial. Aparentemente é uma empresa assessorando a outra, mas na verdade isso não existe. Na prática, aquele empregado pejotizado, ele clandestinamente, ele cumpre expediente, tem uma sala, recebe ordem do mesmo jeito, até usa crachá, fardamento, ou seja, a vida na sua realidade, a vida da relação, ela é como se fosse de emprego. Apenas não existe a formalização do vínculo empregatício. E o que é que isso pode gerar? Primeiro, se esse acerto, porque o empregado ele está tendo vantagens financeiras também, ele não paga o INSS tão elevado, não é tão tributado quanto o imposto de renda. Se essa simulação, que aparenta ser uma colusão, ou seja, eles estão unidos para fraudar alguma coisa, para se beneficiar, ela é mantida no início, meio, fim, inclusive o futuro, nada impede que uma fiscalização do trabalho detecte isso como irregularidade e que exija que esse empregado pejotizado tenha sua carteira anotada, mesmo que contra a vontade dele.
Isso até pontuo de forma lamentável, porque no Brasil nós não temos, em relação aos trabalhadores, a autonomia da vontade. Ele é tutelado severamente pelo poder público. Então não depende da vontade dele decidir qual o modelo de contrato nessa relação. O que há é uma imposição legal. O empregado, o trabalhador, ele tem que aceitar que para aquele tipo de relação ele tem que manter um contrato de emprego, um contrato de trabalho, com vínculo de emprego. Pois bem, isso é uma hipótese. A outra seria essa pessoa se beneficiar de toda essa relação PJizada e no final dela se sentir prejudicada. E com isso procurar a Justiça do Trabalho denunciando que aquela relação ela não foi uma relação comercial, foi uma relação de emprego ocultada através desse contrato, dessas notas fiscais, que na verdade nada mais eram do que pagamentos de salários. Com isso, normalmente a pessoa que leva esse caso para a Justiça do Trabalho, ele se municiou durante toda a relação de documentos, de e-mails, até gravações, demonstrando que na verdade ele era empregado, fotografias e até testemunhas também podem obviamente serem utilizados. Com isso, esse vínculo facilmente é provado na Justiça do Trabalho. O judiciário vai acontecer o que no julgamento do processo que eu exemplifiquei em relação a esse processo lá da 4ª turma do Tribunal de São Paulo e vai declarar nulo todos os atos. O que é que vai acontecer? A empresa, o empregador, vai ser obrigado a assinar a carteira de trabalho retroativamente, a pagar férias, 13º, recolher o FGTS, e o grande caos que pode acontecer nessa condenação são as horas extras. É ser considerado que este empregado ele estava submetido a um controle de horário e que trabalhava horas extras e que nunca foi remunerado por conta delas. E aí vai se pagar todo um passivo de horas extras com todos os reflexos. Normalmente, o fenômeno da pejotização ele é acompanhado de um pagamento de uma remuneração maior do que se pagaria se aquela pessoa fosse contratada como empregado, por conta da desoneração dos encargos que existe sobre este pagamento. Portanto, nessa condenação, ela é mais severa ainda porque parte de uma base de cálculo maior, considerando que a remuneração oferida no mês, por se tratar de uma PJ, era bem maior, às vezes até o dobro, do que se pagaria para um gerente, nesse caso que eu exemplifiquei, como empregado. Em síntese, é preciso que a empresa faça uma projeção, tanto financeira, quanto de riscos de multas administrativas em relação a essa opção que muitas empresas ainda continuam praticando no mercado. Caso isso se confirme sendo praticado de uma forma coletiva, esta sentença poderá ser motivo de ofício ao Ministério Público do Trabalho, que provavelmente vai abrir um inquérito civil e vai tentar impor um termo de ajustamento de conduta para que esta empresa não mais proceda assim, fazendo toda uma devassa no seu quadro social de colaboradores para verificar se realmente são PJs ou se são empregados. É isso a nossa conversa de hoje. Obrigado.